Meus amigos, a casa de Iri Prochazka caiu. Carlos Huber concedeu uma entrevista aqui para o Ariel Helwani e, galera, ele revelou tudo. Falou que essa história de misericórdia do Iri Prochazka é tudo mentira, que eles já treinaram no passado, que essa história aqui do Iri Prochazka é tudo falso, é tudo fake para poder chamar mais fãs para ele. Então, meus amigos, o Carlos Huber falou tudo, mas antes de irmos para essa entrevista aqui, eu só peço por gentileza que se inscrevam no canal, deixem um like e hype o vídeo, porque ajuda muito aqui no YouTube, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Agora, sem mais, bora lá! Como está sentindo o joelho? Você tem alguma atualização de informações desde sábado sobre o que aconteceu com o seu joelho? Sim, foi apenas um acidente inesperado. Acho que o que aconteceu foi que eu apoiei na minha perna e basicamente o joelho cedeu. E isso me deixou um pouco vulnerável na luta. É isso aí. Você sabe se é mesmo uma ruptura do LCA? É isso que tem hipotetizado aí online? É isso, é verdade? Sim, não sabemos ao certo. Estamos apenas aguardando. Vou fazer os exames quando chegar em Vegas nesta semana. E saberemos tudo assim que estiver tudo pronto. Você acha que é uma ruptura do LCA? Nunca fiz uma cirurgia no joelho, então não tenho ideia de como reagir. Está tudo inchado no momento, é difícil de me levantar. Então definitivamente algo está acontecendo aqui dentro. Você está sentindo dor no momento? O que é dor? Ei, você não está sentindo nada? Está inchado. É que agora definitivamente leva um tempo para chegar a qualquer lugar. Estou andando como um velho malandro. Posso perguntar no momento que aconteceu, quando vimos o vídeo, foi tipo o efeito dominó na panturrilha. Você poderia descrever essa sensação? Sim. Foi como eu disse. Foi apenas um acidente inesperado. O joelho parecia estar saindo e entrando na articulação. E eu sentia uma dorzinha que me pedia de apoiar qualquer peso naquela perna. E toda vez que eu impulsionava com o pé direito, ou dava um passo, ou colocava qualquer tipo de peso naquela perna, ela cedia. Então, basicamente foi isso. A dor que eu tive que suportar foi insuportável. Uau! Sim, sim. Você se lembra de algum tipo de diálogo que você teve com você internamente? Tipo, você estava pensando, eu não sei, por que eu, por que agora, o que eu faço? O que você estava sentindo naquele momento? Sim, passou tantas coisas, mas você não pode deixar que isso entre na sua cabeça, especialmente num momento como esse. Você precisa se manter calmo e concentrado. E acho que o principal para essa luta foi manter a calma em qualquer situação, sabe? E com o Iri sendo um lutador caótico que ele é, tínhamos que fazer o plano de jogo, cara, manter a calma e ficar na luta. E foi isso que aconteceu. Ele claramente percebeu até certo ponto que você estava comprometido. Ele estava dizendo alguma coisa pra você. Percebemos alguns gestos deles, mas eu não consegui entender muito bem. Acho que ele só estava me dizendo para partir para a luta, mas na verdade eu não consegui ouvi-lo direito. Eu estava realmente concentrado nos momentos e ao mesmo tempo tentando descobrir o que estava acontecendo com minha perna. Mas eu estava na luta. Eu estive envolvido na luta o tempo todo. E acho que ele me olhava. Eu encarei bem nos olhos. Especialmente quando ele estava... Acho que ele tinha acabado acho que eu tinha acabado de cair no chão. Eu olhei nos olhos dele e eu pensei, estou aqui nessa luta, cara. Você vai ter que me expulsar se quiser. Se quiser me vencer, você vai ter que me nocautear. E não vai ser fácil pra você. E acho que ele percebeu isso. Ele percebeu isso e eu olhei o medo em seus olhos. Acho que isso causou hesitação nele. E acho que ele viu isso e sentiu. Ele sentiu, cara. Ele não vai pegar leve. Ele não vai se render a essa luta. Ele disse depois que teve misericórdia de você, mas se arrepende. Como consequência, ele baixou a guarda. Bobagem, só bobagem. Isso é uma grande mentira, pura mentira. Isso é medo.
Esse era medo que ele sentia. Isso não foi nenhum tipo de misericórdia. Cara, ele sabe que eu sou um lutador. E essa é a diferença entre um campeão e alguém que está jogando apenas para a torcida. Não havia misericórdia ali dentro. Ele estava cheio de medo e hesitação. E foi isso que o levou a ser ferido. Então, parte da razão pela qual as pessoas o amam tanto é porque ele tem essa aura de samurai, postura de guerreiro. Você acha que ele está jogando apenas para a torcida? Acha que ele é um impostor? Ele é um impostor. E ele sabe disso. Acho que ele sabe que eu sei que ele é um impostor. Então, acho que desde o primeiro momento em que nos encaramos, ele sabia que seria uma luta difícil. Esta é a real. Bem na minha frente, ele podia sentir isso. Então eu sabia que ele era um impostor. Acho que quando ele teve um momento em que minha perna ficou comprometida, ele pensou, essa pode ser minha oportunidade. Mas com a perseverança que tive, superei isso e consegui me adaptar. E não cheguei a lugar nenhum. Mas houve aquele exato momento em que nos olhamos, nossos olhares se encontraram e ele soube, droga, isso vai ser uma luta, ele não vai a lugar nenhum. E eu ainda tenho minhas mãos, caras. Esse é o perigo que eu enfrento. O único tiro pode acabá-lo. Quando você chegou a essa conclusão sobre ele? Nunca ouvimos ninguém dizer isso sobre ele. Em que situações você começa a ter a sensação que ele não é o que o mundo pensa? Por que você sentiu isso? Eu sempre soube disso. Ele não escolhe 1, 2, 3, 24 horas. Ele está apenas dizendo que está jogando para a torcida. As pessoas simplesmente veem esse tipo de trecho de áudios e acreditam nele. Isso é jogar para a torcida. Estou aqui para ser o melhor do mundo. Não estou aqui para agradar a plateia. Então, você percebeu isso quando encarou ele? Ou você já sentiu isso desde o início, meses atrás, anos atrás, desde que essa luta foi marcada? Anos atrás, desde anos atrás. Quando nós fizemos isso pela primeira vez, também só observando e vendo como ele opera. Eu sei, cara, eu sei. Ele não é um lutador de verdade lá dentro, cara. Isso é apenas alguém tentando agradar a multidão, querendo que as pessoas acreditem em uma narrativa e o sigam. E quando aquela palavra misericordioso lhe foi dita, cara, depois que ele disse, ele a usou como uma desculpa para conseguir uma revanche. Não há a menor chance de ele conseguir essa revanche. Não há vez conseguindo essa revanche, cara. Esse cara já perdeu 2 vezes pelo título, perdeu agora pra mim e tem o Ankalaev. Houve um momento em que você desferiu um chute na perna, desculpe, o chute na cabeça. Você pode ver a perna, cara. A sua perna estava sem sustentação. O que você pensou naquele momento? Por que você fez isso, sendo que sua perna já estava ruim? Sim, sim. Foi basicamente... Era só eu mesmo. E de novo, tem tanta coisa passando na minha mente, mas ao mesmo tempo eu estava tentando meter a calma. Eu estava apenas tentando testar onde eu conseguia levar minha perna. Eu sei que foi uma jogada arriscada, mas pensei que se conseguisse acertá-lo com isso, ele provavelmente cairia. Se eu conseguisse acertá-lo com esse chute, ele estava fora. Eu sei que ele não gosta de ser atingido na esquerda, desculpe, com qualquer coisa daquele lado direito, o lado direito dele, sabe? Então, você pode pegar ele daquele lado direito facilmente. Então, pensei que se eu desse aquele chute, acabaria com o sofrimento dele, ou me colocaria numa posição melhor do que eu estava enfrentando naquele momento. Mas era o risco que eu estava disposto a correr, só para ver como as coisas estavam. Posso colocar algum peso sobre isso, se eu desferir esse chute? Conseguirei fazer isso, agora posso jogar, entendeu? Eu tava testando minha perna. E foi isso que eu fiz. Inacreditável ver seu raciocínio sobre durante tudo isso. Porque a maioria das pessoas pensa, ele está ferrado, não tem como ele conseguir fazer nada. Você nunca duvidou disso? Eu sabia. Eu nunca duvidei disso. Eu nunca tive nenhuma dúvida de sequer, cara. Não passou nem na minha cabeça de sair dessa luta. Eu esperava entrar lá e estar preparado para 5 rounds de caos. E para ele,
Por sorte, isso não aconteceu. E por causa do dilema que estávamos enfrentando e do meu joelho estar comprometido, eu tive que pensar, ok, talvez precisamos nocauteá-lo nesse primeiro round. Porque não sabemos se após 5 minutos teremos que ir ao cornos e o médico poderia parar, sabe? Portanto, precisamos dar as forças aos nossos chutes, precisamos se afastar um pouco mais, então deixá-lo na situação. E com tudo, havia 100% de nervosismo. Lamento dizer isso, mas não gosto de ficar inventando desculpas só para tentar outra chance. Sem chance, comigo não. Você viu essas coisas desde a luta e isso te incomodou? Sim, exatamente como está, cara. É porque acho que toda essa narrativa foi meio que alimentada nele, mas conforme eu ia vendo as notícias e as pessoas repercutindo, eu ficava pensando, o que está acontecendo? Não houve misericórdia. Mas eu tive meio que... não tive tempo de rever a luta e entender onde aquilo aconteceu. Porque eu precisava ver, ok, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, talvez eu estive tão preocupado com a minha perna que não conseguisse enxergar isso. Mas eu fui assistir a luta de novo e pensei, na verdade, não tem nada de errado, eu não estava perdendo nem nada. E desde então, eu simplesmente não gosto do que ele esteja tentando usar essa narrativa para se justificar. Você acha que existe um cenário que você nunca mais vai lutar contra o Iri? Ou existe um cenário que ele ganha 2 lutas seguidas e se coloca de novo nessa posição? Ei, se ele conseguir, cara, se ele conseguir passar por alguns caras, mas acho que ele já teve muitas chances. Já teve muitas chances, cara, muitas oportunidades. Normalmente não sou tão duro com os caras, mas olha, se você tá por aí falando besteira, não vem com conversa fiada comigo, amigo. Você não pode. Você não pode dar essas desculpas. Você nem sequer veio me parabenizar depois da luta. Então eu pensei, normalmente eu sou bem... Eu realmente demonstro animosidade, eu demonstro amor por qualquer pessoa com quem eu lute. E eles também sabem, assim como você sabe. Mas com ele foi um pouco diferente, porque eu sinto que ele está mais tentando agradar a plateia, sabe? Meus amigos, Carlos Ulberg detonou o Iri Prochazka. Essa história realmente já tá chata aí do Iri Prochazka, falando que teve misericórdia do cara. Mas aí, o que acharam dessas falas dele aqui? Ele falou que ele conhece o Iri Prochazka muito bem, lá das antigas já. Falou que esse estilo do Iri Prochazka é tudo mentira e que ele só faz isso para agradar os fãs. Meio que o Iri Prochazka tá desmerecendo mesmo aqui a vitória do cara. Toda entrevista que ele tá dando, ele fala que ficou com pena e teve misericórdia do Carlos Ulberg, tirando totalmente a credibilidade aqui do cara, e isso é muito ruim para o esporte. Mas aí, meus amigos, o que acharam de tudo isso? Ele falou que ele não vai dar chance nenhuma para o Iri Prochazka ter a revanche, porque o cara já teve 3 ou 4 vezes aí, já perdeu 2 pro Alex Poatan por nocaute, já perdeu para ele também por nocaute. Agora eu não sei o que o Iri vai fazer. Uma vez ele pensou em descer para os médios, ou então, quem sabe, subir para os pesados. Porque na categoria dos meio pesados, ele já lutou 4 vezes pelo cinturão. Mas é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem muito aí o que vocês acharam sobre tudo isso, sobre essas falas aí do Iri Prochazka. Concordam? Deixa a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e hypar o vídeo, porque ajuda muito, beleza? Agora, fui!